Olá, ouvintes e telespectadores. Eu sou Evandro Fernandes e estou aqui para mediar um podcast cujo tema é Educação e Luta Sindical, ao lado da Apolônia Vieira e da Eurami Reis, a vice-presidenta e a presidenta do Simpesme. Sejam bem-vindas. Querido, vamos para nós começarmos. É necessário que a gente faça um resgate da história da educação de Imperatriz e a luta pela garantia de direitos. Nós estamos em uma semana de mobilização nacional e eu queria, para iniciar esse nosso podcast, perguntar por que é tão importante para os trabalhadores da educação, para os profissionais da educação, para os professores e professoras da rede municipal de Imperatriz estar ciente do que vai acontecer essa semana de abril. A educação ela é transformadora, a educação é desenvolvimento. E para a educação crescer é preciso a luta sindical florescer e restabelecer. Mês de abril é um mês de luta, dia 23 a CNTE está chamando uma luta para todos os professores do Brasil pensar e repensar na luta, na defesa de um piso salarial profissional. O piso salarial ele foi criado em 2008 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse piso ele foi instituído, porém ele ficou de 2009 até 2011 como se ele não fosse legal. A sua legalidade só deu a partir de 2011, quando o STF deu uma decisão jurídica e política para que todos os prefeitos e governadores pudessem cumprir e estabelecer o piso, que o piso era 950 na época. Hoje o piso está diferenciado, cada ano ele vai tendo um reajuste e nos últimos 2 anos ele está diminuindo esse reajuste, esse ano foi 6,27. Mas o que a discussão a nível de Brasil sobre o piso é que somos contra o piso, não. O piso foi importante ele ser estabelecido para quem está em início de carreira com 40 horas. Foi importante também na questão da carga horária, porque ele veio dar uma ordem de 2/3, né? Dessa carga horária para aulas extra-classe, trabalhos extra-classe, atividade extra-classe. Muitos governos não atendem a reivindicação dos professores no que diz as 13 horas em 3 dias, que está dentro da Lei 11.638/2008, que é a Lei do Piso. A gente vai continuar com a sequência falando da Lei do Piso, mas hoje se discute o piso de 40 horas foi criado em 2008. E qual é o próximo piso para quem é especialistas? Que é uma discussão já desde 2020 sobre um piso de especialistas. Não só dos especializados da educação básica, mas também dos técnicos, dos professores indígenas. Já se discute isso, um piso diferenciado. Então a luta deve continuar, principalmente na luta sindical e na organização sindical. Presidente, vice-presidenta, há uma diferença, e aí aqui em Imperatriz, eu também sou professor, faço parte dessa luta de base, né, em defesa dos profissionais da educação. E aí eu tenho percebido que as pessoas, que os nossos próprios colegas de trabalho não conseguem compreender a diferença entre o piso e o teto salarial. Eles acreditam, a maior parte da nossa categoria, acredita que o piso é o limite para a valorização dos professores, quando na verdade o piso se subentende pela base, né, pelo o inicial. Há um teto para os profissionais da educação? O piso, como o senhor falou, é exatamente para quem está no início de carreira. Mas os outros profissionais que não avançou, porque nunca foi reformulado o PCCS que está aí, que é o plano de carreira. Esse plano de carreira é quem vai dar ao professor, com mais anos, uma probabilidade de viver melhor, de ter o seu salário digno. Então, por isso que essa luta permanece e essa luta é justa. Porque durante esse período que foi criado-se o piso, muitas situações desse profissional vem mudando. Nós hoje estamos em sala de aula com diversas patologias que antes a gente não tinha em sala de aula. E essa demanda que nós precisamos fazer com que ela aconteça, que é a inclusão de fato e de direito, precisa que esses profissionais estejam sendo valorizados. Mas para esse profissional ser valorizado é preciso que o PCCS seja implantado
dentro do município de Imperatriz. Porque hoje o que nós temos dentro de Imperatriz, nós estamos um profissional especialista, ele está ganhando a nível de ensino médio. Se a gente olhar esse plano de carreira em outras cidades vizinhas a Imperatriz, que já foram municípios, que hoje são municípios, mas que foram parte desse território de Imperatriz. E hoje esses profissionais da educação, eles ganham bem acima do que um profissional de Imperatriz ganha. Nós estamos com 30 anos de carreira, com 40 anos de carreira, com um salário de ensino médio. E o que nós estudamos, a bagagem, o que nós levamos, as especializações que nós conseguimos durante esse tanto tempo de profissionalismo. E nós precisamos dar um resultado positivo para a sociedade. É por isso que a gente continua estudando, porque a gente acredita na mudança, através do conhecimento. Então, o aluno que eu tinha há 10 anos atrás não é mais o mesmo de hoje. As patologias não são mais as mesmas. Porque na medida que vamos estudando, a gente vai descobrindo. Porque tem pessoas que veio descobrir que tem TDAH depois de 40 anos de vida, de 50 anos de vida. Então, o profissional precisa acompanhar, desde que o município e o estado estejam comprometidos com esse profissional para trazer a mudança. Porque a educação ela é feita por um conjunto. E a gente sabe que a ciência, a neurociência, que antes ninguém ouvia falar, hoje ela é necessária estar dentro da sala de aula. Eu, como neurocientista, porque eu sou da área da neurociência, sou neuropsicopedagogia, a gente vê o tanto que a educação precisa avançar para dar uma qualidade, um retorno positivo para a educação, para a sociedade. Muito bem, Apolônia. Refletindo sobre a valorização do profissional, da educação do professor e da professora, ela não está baseada tão somente no salário. Como que esse profissional da educação, quais os outros elementos que fazem parte dessa valorização da categoria? O que é necessário para termos, né, um processo de ensino e aprendizado nas escolas a partir tanto dessa valorização salarial, obviamente, como também das condições de trabalho? Nós, Imperatriz, temos essas condições de trabalho que valorizam o profissional da educação? Na verdade, quando se fala em piso e teto, o teto ele é estabelecido, os governos, tanto estadual, federal e municipal, deixam a cargo dos prefeitos e governadores a dimensionar um teto. Esse teto ele vai apresentar como salário vencimento através dos planos de cargos e carreira e vencimentos, né? E Imperatriz, em 2008, nós fizemos uma luta sindical para a gente mudar o nível. Haja visto que a maioria não eram qualificados, a maioria estava ainda com magistério, nível inicial, especial, nível especial, magistério. E nós lutamos e conseguimos em 2008. Já faz muito tempo, já está chegando a 18 anos, que foi elevado o nível dos professores, então ficou um salário base minguado, sem referência, sem perdas equitativa, qualitativa, não teve mais ganho real de salário, e nós estamos com 13 anos que perdemos ganho real de salário. Nós estamos com mais de 25% de perda, porque em 2022, professor de Imperatriz, só teve 12,38% de reajuste, na época o piso era 33,24%. E em 2021 teve aquela pandemia, nós ficamos à mercê, não tivemos, foi zero. Não teve nem a inflação submetida ao salário dos professores de Imperatriz. Esse plano de cargos e carreira foi reformulado em 2015, já fazendo 10 anos, mas ficou engessado a carreira dos professores. Como engessado ficou as referências A, B, C e D, que deveria ter 5% no salário dos professores, isso não aconteceu. Então, quando nós estamos com a carreira parada, eu diria sem evolução, então a carreira do professor de Imperatriz das 20 horas, todos percebem o mesmo salário. Hoje vai passar para 2.700, o salário base, com um pouco de centavos. 2.700 é o salário base, mas aí o que tem? Você está em qual referência? Nós não temos referência. Um professor de Campestre, como colocou pela professora Apolônia, ele tem a referência J, quando ele já tem 20 anos de carreira. Professor de Vila Nova dos Martírios, quando ele tem 25 anos, ele está na letra J da referência. O professor do Estado está na referência 7, no final de carreira o salário dele vai modificando. Apesar que o governo do Estado, ele não cumpre a lei do piso no salário base dos professores.
Ele conta, não, mas professor do Estado tem... Eu sou professor do Estado, posso dizer isso. Ele tem uma gratificação de magistério que supera o salário base. Então é importante, não é importante um professor que é especialista, que é mestre no Estado do Maranhão, está percebendo 1.900, o salário base. Está nessa monta aí, não está chegando, talvez está chegando agora em 2.000. Mas está muito longe de 50% do piso atual, né, nacional. Então são essas questões que foram levantadas aqui, a valorização dos professores, os planos de cargos e carreira. Como Imperatriz é a maior cidade, é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. É uma cidade polo industrial, polo comercial, tem um extrativismo vegetal. Se você for analisar professor e professora de Imperatriz, o tanto de recursos que tem, de Imperatriz, professor Evandro e professora Polônia, de condição econômica, que desses recursos dos impostos municipais e dos recursos que entram para a educação, é uma elevação de 25% que possa ser colocado no recurso material do professor, na melhoria do ensino, na melhoria do transporte escolar. E além do mais, se tu for analisar outro recurso importante que muitos professores nem percebem, o salário de educação. Todos os municípios têm um salário de educação, e esse salário de educação não é visto, não é falado, que também pode ser materializado no recurso material e pedagógico dos professores e professoras, e o professor está puxando dinheiro do seu bolso para ministrar suas aulas, para fazer uma aula mais interessante para o aluno, e pagando internet, levando seu notebook para a escola, seu data show, comprando os recursos técnicos avançados, da inteligência, até pincel a inteligência tinta artificial está aí, o professor não avançou, muitos professores não sabem manusear com a internet atual, né, inteligência artificial. Um ponto também interessante de frisar, além desses recursos, você sabe que a lei, a lei 11.638, ela foi criada em cima do VAR, o valor aluno-ano. Está sabendo que tem um valor aluno-ano resultado, o valor aluno-ano Fundef, o valor aluno-ano total, né? Mas o que foi criado, a lei do piso, foi em cima do valor aluno-ano. O aluno-ano cresce, o salário do professor padece. Quando se tem um reajuste de 7% para o professor do município de Imperatriz, João Lisboa concedeu 8%. Então, quando o professor de Imperatriz vê com o salário do professor, de Presidente Dutra, que o professor, a Polônia, do nível magistério, de lá de Presidente Dutra, Vila Nova dos Martírios, João Lisboa, Davinópolis, Campestre, que são mais próximos de nós estamos ganhando um salário de quem tem magistério, quem está no magistério. Não tenho nada contra quem está em magistério, mas um professor que é especialista, que já fez, que eu sou hoje mestre em educação, né? Vou fazer doutorado em educação. A Polônia já é mestre em neurociência, o Evandro já é especialista. Como é que vai ficar a situação desses professores diante dessa problemática? Erami, a Polônia, rapaz, agora eu conheço a história de vocês de luta. Nós conhecemos a história de vocês de luta aqui no município de Imperatriz em defesa dos profissionais da educação, antes mesmo de eu ser professor, me tornar professor. E eu queria entender, eu acho que o público nosso quer entender como é que aconteceu isso, como que nós, no município da segunda maior, que a gente esbraveja, a gente fala alto, né, que somos a segunda maior cidade do estado do Maranhão, como é que nós permitimos que fosse criado um estatuto do servidor público onde o profissional da educação não fosse valorizado? Quando aconteceu esse erro? Quando isso se deu? Por que se deu? E o impacto que isso causa na nossa vida, eu entendi, né? Que é essa não valorização. Mas vocês resgatem um pouco dessa história de não termos um plano de cargos, carreiras e salário como os outros demais municípios têm. O plano de carreira, cargo e salário, como ela colocou quando foi feito em 98? 2008. 2008, desculpa. Foi o período para ele, a cada 4 anos, ele ser reformulado, porque tudo vai mudando. 2008 foi a mudança de nível. Foi, 98. 2015, ele foi, a Polônia, mudado o regime, que o regime nosso era seletista, passou para o estatutário, mas em regime geral de previdência. Não temos regime próprio. Ainda bem que não temos regime próprio, porque a situação não é fácil para professor na situação que está, né? Então, essa situação que a gente está comentando hoje nessa manhã. Certo. E aí o que aconteceu? Nessa época o governo
o prefeito naquele período com muita luta, né? Foi 26 dias de greve, né? Para poder conseguir. Nós fizemos muitos dias de greve para poder conseguir com que esse plano fosse feito, que não existia o plano de carreira, cargos e salário. E aí, de lá para cá, cada 4 anos, no mínimo, ele deveria ser atualizado. Só que todos que passaram pela Câmara e pela Prefeitura ainda não tem, até o momento, esse compromisso com a sociedade. Nós, professores, estamos nos adoecendo, porque nós recebemos uma carga de pessoas que precisam da educação especial todo minuto. Não é que a educação especial para ajudar a necessidade é diferente, não. Todo mundo tem direito à educação especial, todo mundo. Inclusive. Só que para a gente dar esse trabalho de uma educação especial, a gente também tem que ter o comprometimento de ferramenta. Então, como é que eu vou receber um aluno com necessidades especiais se nem o pincel e nem a tinta eu tenho às vezes na escola? Aonde a internet não funciona na escola para me baixar um vídeo, para me fazer trabalho nenhum. Continua, algumas escolas nem livro é suficiente para todos os alunos da sala. Então, eu tenho uma escola aparentemente bonita, mas um prédio bonito, um professor que com muito esforço, tirando da boca para ter formação, para continuar estudando, consegue dar um resultado aplausível para a sociedade com toda a demanda. O que é que vai acontecendo? Professores estão se afastando da sala de aula cada ano com diversos problemas. São muitos problemas. É depressão, é insônia, são dores musculares, é abucite, como já eu desenvolvi há quase 2 anos aqui no braço, que a gente sabe quanto é difícil a gente fazer um trabalho em sala de aula com tantos problemas de doença, não somente a mim, mas todos os meus colegas que de noite relatam que não conseguem dormir, que tem crise de choro, que tem crise de pânico, quando está dizendo assim, hoje é segunda-feira, eu tenho que ir para a escola. Aí já começam o problema, às vezes ele dorme até bem de sábado para domingo, mas de domingo para segunda ele já não consegue dormir. Às vezes, a maioria dos nossos professores não tem nem esposo. Não tem. Porque enquanto o marido está dormindo, a mulher está corrigindo prova, a esposa está ali mexendo, porque a educação imperatriz é feita muito mais por mulheres do que pelos homens. Verdade. A educação desde o século XX, ela sempre foi comandada por maioria mulheres. Exatamente. 99% das mulheres vêm comandando a educação desde o século XX. Aí nós usamos a nossa internet, nós usamos o nosso celular, mesmo precário que nem todo mundo, nosso salário não dá para comprar um iPhone, não. Nosso salário mal dá para comprar um celularzinho, às vezes parcelado. E a gente ainda tira do nosso mísero salário de professores de Imperatriz, às vezes até para fazer uma ajuda para um aluno que às vezes a família está carente, às vezes precisa de um absorvente, às vezes precisa de um apoio. E é desse mísero salário, professor de Imperatriz, que ainda faz. Porque nós, o Simpesme, estamos nessa luta por transformação de uma sociedade. Hoje eu sou professora, mas amanhã ou depois eu posso nem ser, pela questão também da saúde, pela questão que eu passarei, e outros vão continuar. Então, como vai ficar a educação com essa demanda toda, com tantos professores trabalhando e trabalhando doentes, trabalhando nessa situação? Onde eu, de vez em quando, ainda preciso estar estudando, fazendo um curso, fazendo outro, para dar um resultado melhor, porque a gente se sente doente. Eu vendo, né, ouvindo vocês, isso aí da importância do sindicato. Eu acho que a gente precisa discutir a importância dos sindicatos nessa luta e nessa organização de qualquer categoria. Uma das primeiras coisas que fiz quando assumi o concurso foi me sindicalizar, porque eu vim de movimento social e de base e sei da importância do sindicato nessa luta. Não seria por negligência, e aí talvez seja uma palavra bem dura, mas é necessário que a gente coloque isso, negligência sindical, que a cidade de Imperatriz ainda não tenha um plano de cargos, carreiras e salários que de fato valorize os profissionais da educação. Essa é uma pergunta que talvez não precise de resposta, mas se vocês quiserem falar, eu acho que é também importante. A questão dos planos de cargos e carreira, ele sempre existiu. Em 94, aqui foi criado o Estatuto do Magistério. Essa lei ainda existe, está em vigência. E aí nós fomos lutar muito tempo, foi preciso fazer manifestações e greves, e conseguimos estudar 6 meses com muita luta, através de uma greve, a gente batalhar na época do governo Hildon Marques. Não foi um governo também voltado para a educação, mas foi um governo que o secretariado dele batia muito de frente com os professores, certo? Mas nós conseguimos
passar 6 meses com um grupo de vereadores estudando para fazer a mudança de nível. Porque eles queriam que a mudança de nível acontecesse através de concurso público. E a LDB já dava direito um plano de carreira que fosse contemplado a mudança de nível automático, né? Sem ser preciso. Então, esses governos municipais, por a falta de política, de interesse político, eles vetaram a evolução da carreira dos professores, Evandro e Apolônia. Como? Faz de conta que faz um plano de carreira para mudar, faz de conta que coloca referência no plano, mas também dentro cria um parágrafo que dá direito àquilo ali ficar congelado. Como eu diria que o exemplo, a licença-prêmio, a partir de 10 anos desse PCCS, é que o professor passa a ter direito a uma licença-prêmio 10 anos após. E isso ainda vai durar muitos meses para ser deferido esse requerimento dessa licença-prêmio. E quando passa 10 anos, uma progressão congelada, a minha está com 23 anos congelada, a minha primeira foi em 2003, no caso, a pós-graduação, minha especialização em História, que eu sou especializada em História e mestre em História. Mas a minha especialização tem muito tempo, então quando tem muitos anos que uma pós-graduação do município ou o plano está endurecido ou engessado, eles têm que pegar essa progressão B e incorporar o salário de vencimento do professor, que já era para ter acontecido isso. Mas como a gente sempre teve prefeitos que estão preocupados com a próxima eleição que vai entrar, ele entra pensando que vai ser reeleito da 2028. Ou um governador que já pensa em ser senador. Ou um vereador que já pensa em ser um deputado estadual ou federal. Então, o que eu digo, sem a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras vigilante, pensando que não, mas eu tenho um vereador na Câmara que ele pode mudar minha vida. Ele é um Messias dos Messias, né? Um Jesus dos Messias, né? E na hora não é isso, porque o cara tá lá na Câmara para aprovar pautas, muitos deles aprovar pauta governamental. Ele não está lá para aprovar pautas reivindicatórias. Mas teve um aumento de salário, nós tivemos um aumento de salário. Nós tivemos um aumento no vale alimentação e que pouco importa que não teve, dentro desse aumento que eu tive, de 7%, que é muito falado na boca do professor dos bastidores que não estão felizes por isso, mas não fala que tem as perdas, não fala que tem um ganho real de salário, e outras categorias tem, né, Apolônia? E eu só queria encerrar minha fala aqui, depois passo para os colegas, dessa questão da valorização dos professores, da organização sindical, e também outro ponto da valorização é a participação nos atos, que a gente não vê mais. Está chegando aí dia 23, que a CNTE está chamando para uma paralisação nacional sobre o não cumprimento do piso pelos governadores e nem pelos prefeitos. Os prefeitos estão indo para Brasília para não cumprir esse piso que é pequeno. Eles não querem cumprir o piso, que nem valoriza todos os profissionais da educação. Eu não diria só professor, que hoje o Fundeb 70... ele veio não só para professor, além dos cobertos com 60, ainda tem um pessoal que era 40, que agora é 30, né? Então, esses profissionais estão junto com a gente. E, através dessa lei do piso, foi criado a LDB em 96, em 98, em 97, criaram, 96 para 97, criaram o Fundef, que era para justamente melhorar o financiamento da educação, mas isso não melhorou muito, mas avançou, porque não tinha ainda uma linha de financiamento da educação. Logo, em 2007, né, já foi criado o Fundeb, que já cobriu do infantil ao ensino médio. Já melhorou um pouco, até porque não tinha a referência. O Fundef e o Fundeb foi as coisas mais importantes de financiamento da educação para o professorado. Eu diria que foi um avanço muito grande que o Brasil criou, que nem todos os países da América Latina e nem os países da Europa e nem da Ásia criaram, né? Então, é uma grande referência, mas é preciso os professores saber que esse Fundeb permanente só aconteceu e ele não virou pizza por causa da luta das centrais sindicais, da CNTE, dos movimentos das federações, das confederações e também do movimento estudantil brasileiro, o movimento de toda a organização sindical do Brasil, porque senão nós tínhamos perdido esse Fundeb
agora em 2022. Muito bem, Eurami, muito bem, Apolônia, professoras que têm história na cidade de Imperatriz. Eu acho que a gente já está quase chegando ao fim, mas eu queria, nesse momento, falar um pouco do Simpesme, um sindicato que agora é reconhecido, que agora não, já tem uma história de luta na cidade de Imperatriz. 12 anos. E que hoje, que eu digo não tão perto, né, mas alguns meses atrás a gente conseguiu um registro sindical. E a importância do Simpesme para a organização dos professores e das professoras da rede municipal de Imperatriz. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Nós precisamos mobilizar a categoria, é bem sabido, todos nós sabemos disso. Mas para mobilizar, para ajudar nessa organização, qual a importância do Simpesme nesse processo de mobilização e organização da categoria, dos professores e professoras? Eu vou falar um pouquinho, depois a professora fala. Olha, o Simpesme, quando ele foi criado, a gente pensou exatamente nos professores especialistas. Então, ele é um sindicato de professores e professoras especialistas. Por quê? Quem já deu entrada numa pós, é especialista por uma pós, o município ficou só com aquilo e pronto. E daí para frente, quantos nós não continuamos estudando, quantas especializações não continuamos fazendo? E a gente faz porque a gente tem uma necessidade, com as necessidades que estão chegando para a gente dentro da sala de aula. Então, se chega determinada deficiência, eu preciso saber como lidar, como é que faz aquela pessoa aprender, seja ele atípico ou neurotípico, dentro da sala de aula. Então, nós estamos estudando, faz uma especialização, faz outra, e mesmo com todo o problema, a gente está buscando. Mestrado, doutorado também. E doutorado também e os mestrados. Mas aí, a sala de aula, a gente está tentando levar cada vez mais o nosso profissionalismo. E o município não está incorporando. Quando a gente viu que isso não ia fazer, tivemos a necessidade de criar esse sindicato, porque todos os professores especialistas de Imperatriz hoje são cobertos pelo Simpesme. O Simpesme hoje, ele é quem representa esses 70%. O outro sindicato, outras categorias representam outro grupo, mas o Simpesme é exatamente o sindicato que ele representa como professores e professoras especialistas. Fale mais um pouco, professora. Em 2012, nós fundamos o sindicato, na época era Simpetasp. Ele entrava com professores e técnicos auxiliares. Como nós somos filiados à Força Sindical Nacional, a gente teve que fazer um estudo junto com os advogados da Força Sindical para a gente poder conseguir o registro desse sindicato. Como a Apolônia falou, nós tínhamos um desejo que essas categorias de professores já graduados e pós-graduados e mestres e doutores, eles fossem realmente atendidos às suas reivindicações e ter até uma vida melhor. Eu diria um recurso melhor para trabalhar, um salário melhor, até a sua previdência, aposentadoria bem avançada, o qual não temos, né? E aí, quando foi em 2015, nós fizemos a ratificação de fundação desse sindicato para Simpesme, Sindicato de Professor e Professores Especiais da Rede Municipal. Quais são as categorias cobertas por esse sindicato? Professores da Educação Infantil, professor auxiliar de magistério, professor da Educação Especial e Inclusiva, professores da Educação do Ensino Fundamental, da Educação Física, professor psicopedagogo, pedagogo, neuropsicopedagogo, técnicos da educação da informatização, inspetor de ensino, professor educador, educador educacional, já tem esse educador hoje, mas em vários estados já tem o professor educador, certo? Não tem essas categorias hoje em Imperatriz, mas hoje eles já são professores, eles podem já iniciar uma carreira como magistério e depois especialista. Então, todas as categorias de professores do município é coberto com o Simpesme. O Simpesme vem batalhando desde 2012, professor Evandro, para tirar o registro sindical, mas o registro veio sair em 2022, o registro. Agora saiu a abrangência territorial muito tão cobrada pelo município. A abrangência territorial são essas categorias que eu falei aqui agora, que o sindicato está abrangido por essas categorias. O nosso sindicato ele é específico de professor da rede municipal, ele não quebrou a unicidade sindical, porque ele é específico de professor, e o outro é de trabalhadores. Porque se ele não fosse, tivesse categorias diferenciadas
e leis específicas do município, seria inviável sair esse registro sindical. Esse registro ele não tem mais como... Não, o governo federal, o Ministério do Trabalho vai acabar com esse registro. Não existe. Esse registro é definitivo do sindicato para representar essas categorias. O professor não tem que ter medo. Ah, mas o prefeito não está descontando. Mas foi descontado 4 anos, Evandro, sem nós não termos nem registro sindical, certo? Isso é uma questão política, é uma questão de organização, a justiça tem que conceder esse direito. Haja visto que nós temos 2 ações por desconto da mensalidade associativa do sindicato. Eu não tenho mais nem medo, porque nessa região aqui, o que tem de prefeito autoritários, prefeitos que ficam marcando o sindicato que luta, são a maioria. E o sindicato nunca deixou de existir, Xerxes. Nunca deixou de existir, Apolinha, porque o sindicato não tem um desconto na prefeitura, na folha de pagamento, não. Os próprios sócios que tem, que é associado, vai contribuir com o seu sindicato. Eu vou dar exemplo do sindicato de Sítio Novo, passou 12 anos sem ser descontado pela prefeitura, até a justiça dar o veredito final, o julgamento. Se eu fosse aqui, eu diria uma relação de município que os prefeitos cortam porque quer ver o sindicato asfixiado. Quer ver o sindicato sem luta, mas o Simpésimo nunca parou, como a Paulinha falou. Ele é um órgão de referência, de resistência na rede municipal. E eu espero que o prefeito Rildo, ele cumpra a palavra. Porque no ano passado, quando ele foi candidato a prefeito, nós procuramos ele, levamos uma proposta e ele disse que ia conversar com nossa categoria, que ia conversar com o nosso sindicato, que ia discutir o plano de carreira, ia discutir o Fundef, ia discutir o Fundeb. E eu espero, senhor Rildo Amaral, que você procure, como professor, procurar falar com todas as entidades, principalmente o Simpesme, o sindicato que representa a educação no município de Imperatriz. Porque isso aí não é logístico, um prefeito que fala que é professor. O prefeito ele tem que falar com todas as categorias quando ele diz que ele é democrático. O prefeito não pode falar simplesmente com aquele sindicato ou aquela entidade que vai lhe proteger ou que vai votar nos seus projetos, não. Você tem que falar com os amigos e os adversários. Eu não sou adversária sua, até porque nós fizemos campanha para Vossa Excelência. E por que Vossa Excelência agora desconhece o nosso sindicato? Desconhece a Eurami, desconhece a Polônia, desconhece o Evandro, desconhece o nosso sócio? A luta continua, senhor prefeito. E nós esperamos o senhor lá no nosso sindicato para nós conversar. E a luta pelos precatórios, e a luta pelo Fundef e Fundeb, ela não vai parar. É de suma importância, Eurami, e vendo essa sua convocatória da atual gestão, é necessário, ao analisar, que eu lembro muito bem, que inclusive fiz campanha no segundo turno para o prefeito Rildo Amaral, e não me arrependi disso até o presente momento, porque acreditei no projeto, e acredito no projeto que ele apresentou no plano de governo. Tem muita coisa boa para os profissionais da educação, para os professores e professoras. Então, esse pedido, esse convite ao prefeito municipal, eu tenho quase que certeza, que vai ser atendido. Que o prefeito Rildo Amaral vai sentar sim com o Cipesme, com a categoria dos professores e professores especialistas de Imperatriz e vai fazer cumprir o seu plano de governo. É isso mesmo. Tem que chamar e a gente vai ser ouvido. Acredito nisso. Vamos para cima. E o plano de carreira? E o plano de carros de carreira nós vamos levar para a Câmara, nós vamos discutir. Fazer audiência pública, vamos para as ruas, vamos fazer com que a Imperatriz seja como a Constituição democrática. Imperatriz faz parte da Constituição Nacional de 88. Os professores precisam estudar, porque os professores precisam contribuir, mas nós também precisamos investir com o nosso salário também numa vida mais digna, numa aposentadoria e no momento de uma doença. Estamos na sala de aula precisando fazer com que a educação inclusiva funcione. Mas a educação inclusiva, nosso direito, o PCCS, ele vai sair, porque nós não vamos ficar caladinhos. Nós vamos fazer um seminário, cobrindo aqui a palavra da professora Polônia. O dia 17 de maio nós vamos fazer um seminário para discutir educação inclusiva. Aí umas colegas minhas, mas a prefeitura já está falando, não, a prefeitura tem o seu projeto de trabalhar, eles são livres, bem como o sindicato, no artigo 8º, no inciso 1º da Constituição Federal, o sindicato não precisa de autorização do Estado nem do município para funcionar. O sindicato é livre, você pode se filiar num sindicato importante como o Simpesme, que está defendendo seu precatório do Fundef,
seu precatório do Fundeb, Fundef de quem trabalhou de 98 a 2006, Fundeb de quem trabalhou de 2007 a 2020, e temos mais pautas de plano de cargos e carreira, mais pauta para a gratificação daqueles professores, Apolônia, que trabalham todos os dias com criança de 40 alunos numa sala de aula, e desses 40 alunos tem 10 alunos com problemas de necessidades especiais. O professor precisa dessa gratificação. O professor precisa da gratificação também, chefe, para que aqueles que têm vários cursos de 180 horas, que chama de gratificação de aperfeiçoamento. Certo? Dia 17, né? Aperfeiçoamento, nós colocamos na nossa proposta esse ano, essa proposta que tem já na Bahia, já tem em Petrópolis, em São Paulo, várias cidades do Nordeste, e o professor já tem essa gratificação, viu? De aperfeiçoamento e profissionalismo. Você tem 180 horas, tem 5%, 360 horas, tem 10%, e assim por diante. O professor não pode ficar com um salário só com ATS, porque já está na lei orgânica, só com vale alimentação, que não vai nem próximo à cesta básica do Maranhão. A cesta básica do Maranhão está chegando a R$700. E nós estamos com a cesta básica, igual o pessoal da Davinópolis, 372. Então isso aí não é bom para uma cidade. Vamos estudar muito sobre professores e professoras, a economia de Imperatriz. Eu estava lendo sobre a economia de Imperatriz, agora fui falando sobre o arroz, sobre a importância do arroz nesse ciclo aqui comercial, e também o extrativismo, Evandro. É importante nós, professores, não ser economista, mas transformar em conhecimento. Imperatriz é a maior cidade que entra mais recursos próprios, fora a capital. Olha lá, você até não bate na capital. E nós não temos um plano de carreira referencial no Maranhão. Eu estou até assim, de falar que tem município pequeno que já foi Barra de Imperatriz, o professor está com salário bom, tem mestre com salário melhor. Não, bom não, regular, mas melhor do que a Imperatriz está. Só digo isso. Tá aí, pessoal. Nós estamos chegando ao fim desse podcast Educação e Luta Sindical. Mas só para reforçar a importância da mobilização e organização para o dia 23 de abril. É de suma importância que você, professor, professora, você que está na sala de aula, que sabe da realidade que nós enfrentamos e que concorda com a valorização do professor para além do piso salarial. O piso é o meio pelo qual nós vamos avançar, que nós vamos ter um pouco mais de dignidade, mas ele não é o único meio. Nós precisamos de qualidade dentro das estruturas escolares. A gestão municipal, a anterior, fez festa dizendo que nós tínhamos a melhor estrutura educacional de Imperatriz, de escolas todas climatizadas, etc. A gestão atual encontra um caos estabelecido dentro da educação pública municipal. Nós, como profissionais da educação, não podemos nos silenciar, cessear nossa fala, porque o prefeito A, B ou C deixou problemas dentro da rede municipal de Imperatriz. O nosso papel, enquanto profissional da educação, é estar organizado junto a um sindicato que luta em defesa dos profissionais, em defesa dos educadores e das educadoras, dos professores e das professoras. E esse sindicato, que representa a categoria, hoje na cidade de Imperatriz, como instrumento de luta, que a luta é para valer, eu vejo que é o Simpesme. Eu faço um convite a você, se filie ao Simpesme. Vamos fortalecer essa luta sindical juntamente com todos os professores e professoras da rede municipal de Imperatriz e vamos para a luta, porque no Simpésimo a luta é para valer. Gratidão, professor Arami, gratidão ao Polônia. Esse é só um dos primeiros podcasts que nós estamos organizando para continuar mobilizando a categoria e lutando em defesa dos nossos direitos. A luta é para valer. A luta é para valer. Eu quero dizer também aqui, nessa finalização desse podcast, quero agradecer aqui o Cheche, quero agradecer a professora Polônia, o professor Evandro, você que está aqui, que está nos assistindo, e aqueles que vão ainda acompanhar todas essas falas nossas aqui. É importante você participar. Teve uma professora que me tocou e disse assim, eu só vou ficar do lado do sindicato que o prefeito sentar para conversar. Eu falei, sim, mas se você sentar primeiro no sindicato para sindicalizar, com certeza o prefeito vai dizer, aquele sindicato eu vou atender. Porque o prefeito vai atender, ele está fazendo jogo de braço. Sabe o que é jogo de braço? Ele quer saber qual lado que você está. Você está do seu lado ou está do lado do patrão?
O trabalhador que fica do lado, defendendo as causas do patrão, ele está se desconhecendo e está se desvalorizando. Então, eu te convido para se filiar no Simpésio, para participar dos 20 anos de FETESP Suma, para participar de uma reformulação do novo plano de cargos e carreira e lutar para receber o teu Fundeb, que nós conseguimos na Justiça, e nós temos o direito de receber o restante daquele dinheiro que foi gasto. Nós estamos ainda acompanhando um precatório de 220 milhões para você, professor, para você, professora. E esses recursos materiais e pedagógicos vão acontecer se nós unirmos força. Uma das colegas minhas disse que não estava acreditando no potencial humano e nem no potencial do professor. Pois eu ainda acredito no professor e na professora porque eu sou professora. Eu ainda acredito que nós podemos ainda conseguir um número bom para pegar as bandeiras e ir para a Câmara Municipal, convidar os vereadores a votar no seu projeto, a votar num novo plano de carreira, a votar na gratificação sua, que você tanto reclama lá no grupo das 13 horas, você se reclama tanto no grupo lá dos professores aposentados, lá no grupo do Simpésio, no grupo do ITZ, vocês falam muito no grupo do ITZ, vocês cobram muito, mas é bom a gente somar calor humano. Acredite em você, porque o Simpésio também está te buscando e acredita no teu potencial. Muito bem, com as Porque a considerações educação, finais. né, é transformação. E se a gente não acredita no nosso trabalho como educador, como é que fica essa geração que muitas vezes a gente sabe que estão em casa, sendo educado, sem um educador? Então, a educação é quem transforma. E nós precisamos que vocês, professores, venham somar para que a gente faça a transformação. Porque hoje eu ainda estou como professora, mas amanhã pode ser meu filho, meu neto. E a gente quer deixar um legado com mais dignidade. Então, a educação é transformadora. Muito bem, pessoal. Até mais. Esse é o primeiro de muitos episódios que virão. Educação e luta sindical. Gratidão, professora Nomi. Gratidão, Apolônia. Top.